Oiê, tô aqui de novo, dessa vez para falar com vocês uma coisa que eu adoro, que é livro. Eu adoro ler, eu amo ler. Quem segue lá também no meu Instagram vê que eu dou algumas dicas de livro também. E eu já coloquei aqui no destaques para algumas dicas literárias e de filme, coisas sérias, coisas que eu gosto também e que me ajudam nesse processo de autoconhecimento. E aí eu vou começar com o primeirão de todos, que foi um divisor de águas na minha vida. E aí a gente poderia falar que poderia ser livros de autoajuda e tudo, mas não foi uma biografia. Eu já peço desculpas para vocês porque eu tô gravando à noite e o ideal é gravar de manhã cedinho, porque aí a rua tá mais silenciosa, o meu microfone não adapta a esse telefone, então eu tô fazendo com som ambiente. Então pode ser que vocês escutem aí alguns barulhos, mas não tem jeito, gente. É o horário que dá, então vamos que vamos. Bom, esse livro pra mim é uma biografia, foi um divisor de águas, é Kardec. E por que ele foi um divisor de águas na minha vida? Quando eu tive uma série de perguntas, ele me deu algumas respostas. Na verdade, assim, ele me ajudou a ir atrás das respostas, porque eu já conhecia o espiritismo, assim, de ouvir falar, e já tinha lido algumas coisas, artigos, né, algumas coisas na internet, mas nada que de fato algo muito relevante. E aí, para entender o espiritismo, pelo menos para mim foi assim, tá, gente? Para entender um pouco do espiritismo, para entender o kardecismo, o espiritismo kardecista, é desse que a gente está falando agora, para começar a ler o Pentateuco de Kardec e tudo, para mim era muito importante entender Kardec. Porque assim, Kardec ele faz uma série de questionamentos, inclusive ele pergunta aquilo várias vezes, né? O livro dos Espíritos, ele é um livro de perguntas e respostas. E eu precisava entender por que ele fazia aquele tipo de questionamento, eu precisava entender por que ele tinha essa necessidade de autoafirmação e de afirmação da própria doutrina o tempo inteiro. Nossa, falei que ia ter muito barulho. E ele faz essa afirmação da doutrina o tempo inteiro. E aí quando eu li Kardec, quando eu li o livro, eu comecei a entender um pouco isso. Por que eu indico? Porque eu acho que é válido. Às vezes a gente lê sobre a doutrina espírita e fica muito na dúvida, tipo, será que isso mesmo acontece mesmo? Será que é dessa forma? Será que será que os médiuns realmente fazem isso? Será que não é uma mentira? A gente vive numa sociedade tão, desculpa, mas mentirosa, né? A gente vive num momento de falar de fake news, num momento de tanta mentira, que a gente fica com esse ponto de interrogação. E aí a gente vai entendendo por que Kardec foi seguindo aquele rumo. Eu costumo dizer que a gente só consegue entender uma pessoa um pouco melhor, uma pessoa, quando a gente conhece a família dela. Por quê? Porque a gente vendo a família, pai ou mãe, ou enfim, por quem ela foi criada, com quem ela vive, a gente consegue entender determinadas questões das pessoas, tipo, por que ela tem medo de determinada coisa, ou por que ela gosta mais de determinada coisa, por que ela fala alto, por que ela faz questão do almoço de domingo, enfim, a gente consegue ir compreendendo um pouco mais essas pessoas. Então eu compreendi muito mais a doutrina kardecista quando eu conheci Kardec, quando eu conheci um pouco da vida dele, contada aqui no livro. O livro do Marcel Souto-Maior, ele também é autor das Vidas de Chico Xavier, é um livro, inclusive, que eu tenho que ler, tá na minha estante para ler já tem um tempo, e eu ainda não li. E ele fala algumas coisas. Eu peguei aqui para ir pelo próprio sumário, gente, porque eu me perco, né? Minha memória fala que ela é meio de barata, a cada 5 segundos eu tenho que ir renovando. Então vamos lá. Uma das coisas que ele começa ali falando das mesas girantes. E aí as mesas girantes são um momento muito interessante. Eu vi uma live ontem no Umbanda EAD que falava sobre esse processo do Kardec. E ele fez uma referência àquele jogo quando a gente é criança dos copos, sabe? Que a gente coloca o copo, aquele número e letra e vai perguntando e o copo vai respondendo. A mesa girante ela é praticamente isso. Foi um fenômeno na França. E Kardec achava isso uma maior imbecilidade, uma bobeira do mundo. Até que ele começou a perceber que existia algo consciente ali. Existia uma consciência, uma inteligência que respondia de fato aquilo ali.
E aí ele começou a buscar isso, né? E seria a lei do magnetismo, seria, o que seria aquilo ali? E aí ele vai atrás disso e tem uma série de respostas. Ele tem ajuda de médiums que que psicografam, médiums psicógrafos, e ele consegue fazer isso. Só que ele passa por uma série de coisas. Imagina, até hoje o espiritismo ainda, para algumas pessoas algumas pessoas sofrem preconceitos por serem espíritas, ou são olhadas diferentes. Eu até hoje eu falo às vezes, eu sou médium, a pessoa me olha assim, né? Porque é muito fácil aceitar Chico Xavier, né? Divaldo Franco, mas quando é uma pessoa anônima, as pessoas ficam, será que é mesmo? Será que me faz graça? E Kardec era um cientista, nem tinha essa relação com Deus tão próxima. Então as pessoas, imagina o preconceito que ele sofreu na época e de mostrar uma doutrina nova. Vale lembrar que Kardec não inventou uma doutrina nova e ele não descobriu do nada uma doutrina nova. Foi mostrado para ele uma doutrina e ele catalogou isso, com o trabalho que ele tinha, né, como cientista, como uma pessoa de pensamentos muito, como é que eu vou dizer, comprobatórios. Ele precisava comprovar tudo que ele fazia nos trabalhos dele, então ele foi atrás disso, né? Já que ele ia falar disso, ele ia falar do jeito dele. E acho que é um dos grandes motivos que escolheram ele, porque uma das coisas que me encantam no espiritismo é essa fé raciocinada, né? Pra mim não funciona muito bem a fé pela fé, né? Você tem que acreditar e pronto, acabou. Para algumas pessoas pode ser muito útil e muito potente isso, mas pra mim a fé raciocinada é muito importante. E aí chegou um ponto de, se tem ciência, então não é de fato nenhum fenômeno. Mas não, os fenômenos são naturais, né? O espiritismo ele é orgânico o tempo inteiro, ele é uma coisa que tá aí, a gente só precisa se mostrar, enfim, se mostrar e aprender e buscar ele pra você. Mas voltando ao livro, ele conta essa vida do Kardec, ele não conta muito da esposa do Kardec. Eu lembro que depois que eu terminei de ler, eu já li esse livro tem 6 anos, então assim, desculpa se eu não lembro muita coisa, mas eu lembro que eu fiquei na época com muita vontade de saber um pouco mais da esposa dele. O filme que saiu, acho que ano passado, já tem na Netflix, se eu não me engano. Então assim, quem não quiser ler o livro, pode ver o filme. O livro é melhor, mas o filme conta muita coisa também. E o filme fala mais um pouco da esposa dele, demonstra mais a esposa dele do que o próprio livro. Acho que a pessoa que montou ali, que fez, também sentiu essa falta de esmiuçar um pouco mais o trabalho da esposa dele, que teve um trabalhão, né? E reforça aquilo, ninguém faz nada sozinho. Então, a esposa teve um grande trabalho junto dele aí nesse processo de desvendar o espiritismo, né? E colocar pra gente. São 5 livros de Kardec. Aqui fala de 2 deles, se eu não me engano. Não fala de todos, fala até ele começar a escrever o livro dos médiuns. Se eu não me engano é isso. Se alguém leu e lembra mais, a memória tá melhor, me fala depois. Escreve aí nos comentários. E se você quiser começar a entender um pouco do espiritismo, eu indico começar pela obra do Kardec. Tem PDF, vale ver o filme, enfim, vale tudo. Eu tava conversando esses dias com algumas amigas o seguinte: depois da obra de Kardec, muito tempo depois, a gente tem já a de André Luiz, né, a do próprio Chico Xavier, que veio com o Emmanuel e outros espíritos. Mas a de André Luiz é muito visível para mim, é muito fácil, porque você lê e você vai vendo as cenas muito, muito facilmente. A do Kardec tem uma linguagem muito antiga, muito arcaica, e tudo que ele pergunta e a forma como ele pergunta tem muito a ver com aquele tempo. Que às vezes a gente fala, mas por que ele perguntou isso? Todo mundo sabe disso. Tipo, né? Hoje, com as informações que a gente tem, teoricamente, a gente sabe disso. Quem é espírita e quem, né, tá ali vivenciando aquilo. Mas a gente tem que lembrar o tempo que ele viveu, as críticas que ele tinha. Ele teve que mudar o nome, né? O nome dele não era Allan Kardec. Então, assim, tudo que ele precisou passar para, de fato, o espiritismo ser hoje o que é mundialmente.
Então, lendo o livro, a gente consegue entender isso de uma forma bem mais prática, bem mais visível. Por isso que pra mim foi mais palpável eu ler o livro primeiro e depois começar a ir pelo Pentateuco, que eu ainda não li todo. Eles são livros com a leitura muito pesada, até por conta da forma como foi escrito, antigo, então ainda não li todo, e são livros de estudo, então você precisa de muita atenção. Esse não é um livro de estudo, é um livro super prático, é gostoso de ler. Quem gosta de biografia vai tirar de letra, quem não gosta muito de biografia tenta imaginar exatamente isso, como uma história, como um filme, mas lembrando que são fatos reais e que é a vida de uma pessoa. É muito bom, muito bonito. Tem situações que você fala, como a da mesa girante, fala, cara, não é possível que isso aconteceu, não é possível que uma sociedade inteira presenciou e vivenciou isso. E é bem relevante, vale muito a pena ler ou assistir o filme. Se você já leu, conta pra mim o que você achou, vamos fazer uma troca disso, me relembra algumas coisas que eu já também não lembro mais. E indica também, gente, eu amo, como eu disse, eu amo ler, adoro ler, então quero indicações e vou dar outras dicas também. E se vocês quiserem fazer essa troca, tipo, eu li o livro tal, você já leu, também já li, e a gente faz uma troca aqui dessas histórias, tá bom? Não só espíritas, mas histórias que ajudam na evolução. Então eu vou vir aqui também falando de outros livros que também não tem essa temática espírita, tá bom? Um beijo pra vocês!